sabe por que. Será que é um nível de metrô consciente? Entende? Por isso que a gente fala, ao mesmo tempo, que existem... Oi? Alô? Ah, o Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, tudo bom, grupo? Oi. Põe uma fotinho, por favor. Olá. Liga a sua câmera, né, Fernando? Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu ainda não vi. Eu atrapalhei aí a exposição. Não. Claro que não. A gente estava falando, Fernando, por que o metrô no Brasil não é pichado? Você tem essa resposta? Por que ele é pichado, né? Porque não é. Não é pichado. Rita, ele é, Oi. não é lavado e limpo toda noite. Você pegar o metrô de Nova York, é um escândalo aquilo lá. Eles tanto picham por dentro como por fora. E ninguém consegue desvendar o mistério de que no Brasil ninguém faz isso. Interessante, né? Talvez tenha consciência, tenha um estado de consciência para poder lidar com isso, e não tem estado de consciência para poder lidar com outras questões, gente. Né? A gente não está falando de estado de consciência, Sim. então é por isso que a gente pega essas coisas assim. Por que determinadas, que nem tem uma Coisa. o brasileiro gosta muito de levar coisa para casa, souvenir, essas coisas. Não tinha uma estátua daquele escritor brasileiro, como que chamava? Quem? Espera um pouquinho. Gente, que tem estátua dele no Rio de Janeiro, não é? É o dos heterônimos. O dos heterônimos, gente. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. O meu microfone está tudo. Obrigado. Chegaram a roubar a cabeça dele. Mas, gente, para a gente não se perder, tudo bem, tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. O que a gente pode fazer com relação a isso? Senão a gente não vai andar. Qual é o nosso papel no nosso dia a dia para que a gente consiga fazer o trabalho que a gente precisa nesse período de quarentena, de isolamento, e aí fazer a modificação daquilo que vai atuar no externo, no outro? Porque senão, de uma certa forma, eu quero modificar o externo e eu não faço o trabalho que de verdade eu preciso fazer no meu dia a dia. Se o outro tá fazendo o trabalho dele ou não, isso é uma questão dele, gente, não é nossa. Ih, eu me perdi aqui. Eu penso, Vitor, que as coisas... Eu piadei agora também. Fala, Vitor, Da banana. Vitor, eu penso... A gente está falando desde o início, a conclusão, não sei se é uma conclusão óbvia, né? Mas tudo tem que partir da gente, primeiramente, né? Para depois a gente partir para o externo. Sempre. Oi? Sempre. Então assim, sempre vai partir da gente para o outro, né? Sempre. Eu acho que o nosso papel, tanto como profissionais, como pessoas, né, é fazer a nossa parte da melhor forma possível, começar a olhar para coisas que realmente são importantes, né, para tentar alcançar esse nível de consciência que a gente tanto almeja, e depois, então, ter um encontro com o outro, porque eu acho que esse é o caminho. Não adianta a gente querer modificar o outro externo, né?
Então, mas eu posso fazer as coisas simultâneas. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo um trabalho de reencontro, de religar em mim mesmo, eu também posso continuar o trabalho com o outro, o encontro com o outro. Porque nesse encontro com o outro, eu tenho facilidade para poder perceber uma série de habilidades e características que moram em mim que eu ainda preciso trabalhar no meu ser. Então, eu não Sim. vou primeiro me isolar fechado lá no mosteiro para poder me trabalhar, achar que vou evoluir, etc. e tal. E depois, quando eu achar que estou pronto, eu me coloco disponível para estar em contato com a realidade com o outro. Eu faço o encontro com o outro ao mesmo tempo que eu tenho a chance de poder fazer um encontro para comigo mesmo. Existe. Vou repetir a frase, que eu gosto dessa frase. Ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho, cada um se cura no encontro, não é assim? É isso, exatamente isso. Exatamente. É esse o caminho. É esse o caminho. Sempre. Mas a gente brinca com uma coisa que é assim, independente de eu ter falado coisas, de eu ter orientado, de eu ter indicado, de eu ter instruído, eu preciso, antes de mais nada, saber se eu sou capaz de poder fazer aquilo que eu estou falando e que eu estou instruindo, em primeiro lugar. E, em segundo, uma coisa que é assim, mesmo que eu não tenha sido capaz até o presente momento, se eu for capaz de falar, de traduzir, de trazer à luz da consciência aquilo que o outro está me promovendo a chance de refletir e de expressar, então que a partir daquele momento eu seja o primeiro a trabalhar, a treinar e colocar esses aspectos na minha prática e na minha realidade. E aí pensar numa coisa que é assim, quando nós somos convidados, né, assim, a vivenciar e experimentar a psicologia transpessoal no nosso dia a dia, isso significa que a gente não vai dar um passo maior do que a própria perna, mas a partir do momento que no encontro com o outro me trouxe a chance de eu poder instruí-lo em algo, ajudá-lo com que ele faça o religar dele em algum aspecto específico que ele esteja com uma dificuldade, eu, mesmo não sendo a pessoa que já fazia uso desse exercício comigo mesmo, que eu era um prático naquela característica comigo mesmo, que eu me recolha depois da sessão, depois do encontro, ao longo da minha semana, e eu passe a treinar aquela característica que eu instruí para o outro poder fazer. Porque senão não tem sentido. Como eu posso pedir para vocês fazerem mandala se eu sou uma pessoa que nunca pratico mandala? Como eu posso falar, gente, medita, se eu nunca faço meditação? Gente, não come carne, e se eu sou uma pessoa que como carne, para de comer chocolate que faz mal, e a minha gaveta aqui do lado está lotada de chocolate. Tá, eu até posso instruir o outro com isso, mas eu tenho que lembrar que a minha gavetinha aqui está lotada de chocolate. E eu preciso saber como é que eu vou começar a trabalhar esse vínculo, essa dependência, por exemplo, com o aspecto do chocolate, quando eu estou pedindo para o outro parar de comer o chocolate. Tudo bem? Ou seja, temos que ser coerentes com aquilo que falamos e fazemos, certo? Isso, e quando nós não estamos sendo, que a gente aprenda esse aspecto daquilo que a gente falou e comece a traduzir no nosso dia a dia. Alguém falou aí, Vitor? Não, então, Vitor, acho que é por isso. Eu não sei se vocês estão me vendo, porque agora eu sumi aqui da minha telinha. Não. Tá. Liga a sua câmera. Acessa a sua câmera. Ela tá ligada. Tem uns aparelhos aqui. É luminária. É que eu acho que ela tá ligada para um outro lado. Ela tá pegando outras coisas ali. Isso mesmo. Ah, será que eu virei? Agora sim. Vira de novo. Vira de novo. Oi? Vira de novo. Ai, esse meu microfone tá chato. É porque eu não tô me enxergando. Então, mas é porque você virou e desvirou. Então, vira de novo. Agora foi? Não. Continua os aparelhos. Engraçado. Porque eu fui pegar o carregador. Agora sim, agora tá. Aí. Foi. Tá. Porque agora eu não me vejo mais no quadrinho ali. Então, mas eu acho que disso que você estava falando, né, Vitor? Eu acho que resume bem o que o Rogers falava, né? Que é a questão da aceitação incondicional, da empatia e da congruência, porque
a congruência traz também essa espontaneidade da própria pessoa, né? Dela ser quem ela é. Sim, sim. Porque quando a gente, de uma certa forma, não se permite estar vibrando na nossa essência, sendo a gente mesmo, eu começo, de uma certa forma, a sentir inveja. O que é inveja? É olhar a possibilidade do outro se reencontrar nele e aquilo me incomoda. Então, eu vou lá e tento destruir o caminho do outro poder seguir o processo dele. Eu trago ele de volta para aquele mecanismo que eu julgo ser o natural. Por isso que eu brinquei naquela hora, e não tinha nada a ver com a Isilda, quando ela falou assim, deixa eu contar uma experiência para a Rita, como foi o meu processo. Eu falei, não, Isilda, não fala nada, porque o nosso papel, na verdade, não é esse, né? Embora eu também tenha feito isso aqui, mas o nosso papel é a gente poder permitir, ok, e para você, o que você quer fazer com relação a isso? Qual é o sentido e o significado que isso tem para a sua existência? Entende? Né? Sim, sim. Tá. Que mais? Lourdes, você quer falar alguma coisa? Eu já percebi. Não, é que falando, o que ele estava falando é que, né, que eu vi aqui, pressupõe que o facilitador seja capaz de incondicional autoaceitação, pois não podemos oferecer ao outro o que não logramos em nós mesmos naturalmente. Quer dizer, não se pode ir com ninguém onde a gente não foi com a gente, né? Sempre. Por isso, Loremi tá aí, tá, Lori? Tá? Faz sentido agora aquela frase de que assim a terapia é o terapeuta? Agora sim. Eu já tinha entendido da outra vez. Tá. Eu vi muitos anos, acho que é a responsabilidade do... Seu áudio está falhando. Seu áudio está falhando. Perdão, meu computador está horrível. Eu estou tentando trocar ele. Agora ficou um pouco melhor. Eu falei que eu vivi muito tempo, muitos anos, trabalhando, achando que a responsabilidade do êxito, né, do tratamento estava na mão do paciente, não do terapeuta. Que o terapeuta era só um veículo. Mas é assim, claro que a responsabilidade do êxito da terapia está na mão do cliente, sempre. Mas tem uma coisa importante que é o seguinte, a terapia, o processo psicoterapêutico só caminha na medida que o terapeuta fez o trabalho para consigo mesmo. Porque senão não tem como caminhar. Mas é óbvio que a responsabilidade de se transformar, de caminhar, de fazer, de dar o passo, é do cliente. Só que o terapeuta que se acomoda na situação porque sabe que vai embromar o paciente ali por um bom par de anos, né? Então, o que ele faz? Ele deixa que aquele processo fique naquele passo que não anda e não desata. Tudo bem? O bom terapeuta... É sempre uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla onde o terapeuta que já caminhou aquela jornada sabe que ele não pode ir nem muito além do cliente para puxá-lo e nem aquém demais. Ele precisa estar ao lado. Dar somente o que se tem e na medida que o outro consegue receber. Isto, mas eu também não vou usar desse dito, né? Vamos pensar assim, dessa frase, me acomodando na situação. Ai, graças a Deus, porque assim eu tenho um paciente pelos próximos 50 anos, toda sexta-feira, às 2 horas da tarde. Não, sim, isso é você decretar estado de ignorância profissional. Tudo bem? Né? Tá? É bom que o cliente caminhe. Eu posso ser paciente do mesmo terapeuta pela vida toda, mas eu preciso estar caminhando. Tudo bem? Eu não posso estar estagnado no mesmo aspecto o tempo inteiro. Se eu ainda estou estagnado naquele aspecto o tempo inteiro, é porque o meu terapeuta também não trabalhou esse aspecto na vida dele. Tá. Tudo bem? Tá. Faz sentido, Lori? Ô, Vitor, oi, fala. A SBPA tem um livro que discute esse assunto do terapeuta se achar tão controlador da vida do outro que ele transforma essa relação numa dependência. Então, por isso, existem sim profissionais que utilizam disso, porque a pessoa está se abrindo para mim,
Então, tudo que ela for fazer na vida dela, ela vai ter que me procurar. E aí né, 10, 20 anos de terapia. Então, que mas não, ó, não tem uma conotação ética aí, né? Mas é assim, gente, o problema não é ter 10, 20 anos de terapia com o mesmo terapeuta. O problema é estar rodando no mesmo ciclo, sem modificar absolutamente nada. Fala, Maria Silvia, fala. Não, é isso mesmo. Eu acho que o que você acabou de falar é um pouco daquilo que eu falei no começo, e que em dois terapeutas nunca ninguém trabalhou esse aspecto que eu falei para vocês, né? Do patinho feio, nunca ninguém trabalhou. Então, por que não trabalhou? Pergunto eu, né? Por que não trabalhou? Se eu estou levando uma coisa, é importante que aquilo seja trabalhado e não ser passado por cima. Claro. Para quê? Para filmar, né? Ou pela própria dificuldade do profissional, de uma certa forma, de não querer olhar para o patinho feio dele. Tudo bem? Né? É dele, Tudo tá? bem. Não, eu entendi, é dele. Tá? Fala, Lourdes. Lu, eu achei que Não, você ia falar. Não, é que eu fico pensando assim, será que naquele momento você estava preparada para isso? Talvez não. Esteja agora, né? No caso Não da Maria sei. Silvia, pode ser que sim, ok, que estava, mas assim, também isso tem que ser levado em consideração, mas é assim, ó, se eu sentir como profissional e como terapeuta, se eu captei a mensagem, eu tenho que dar um jeito de trazer isso à luz da consciência. Quando a pessoa não está na condição de poder trabalhar, ela vai embromar, mexer, parará, e fugir por todos os lados, a gente vai mexendo em outros aspectos até haver a prontidão para aquilo, tudo bem? Mas passar por cima significa que o terapeuta não está trabalhando. Mas eu conheço muitos terapeutas que agem assim. Eu vou atender o Vitor agora. Que bom, a conta do meu aluguel está paga esse mês. É, verdade. Eu vou atender a Maria Silvia agora. Graças a Deus, o meu telefone está pago por esse mês. E, gente, toda vez que a nossa relação entra nisso, que, claro, a gente vive num mundo material, tá? Ninguém está dizendo tem que vir como consequência, né? Claro, até porque a gente sabe que um processo terapêutico não é uma ida num dentista e limpa o tártaro e acabou e está resolvido. É um processo. Então, não dá para poder ficar dizendo que bom que a Maria Silvia veio hoje, porque assim eu consegui pagar a minha conta do celular, porque o que ela vale é isso, é a minha conta do celular. A Lourdes, ela paga a minha luz, tá? Graças a Deus. O Fernando paga aqui a minha água, graças a Deus. Não, gente, não pode ser assim a relação. Porque senão a gente está num processo muito distante da questão ética e da própria questão empática e de encontro. Tudo bem? Tá. Que mais? Tem mais alguma coisa desse primeiro capítulo que vocês queiram discutir? Então, eu queria... muitas outras coisas. Eu queria saber... Muitas coisas, mas são tantas minúcias que tem aí dentro, que assim, a gente precisa fazer um rol assim enorme para pelo menos eu, para estar falando para você. Eu queria saber do Bernie, né? Como é que é essa história do pai, que é que ele chama parental, adulto e criança? Isso. Né? Como é que ele vê, assim, nesses diagramas... análise transacional, isso, né? Porque assim, eu já li, eu comecei a ler, tentei, né? Ler aquele livro, O que você diz depois de dizer olá. Sei. Quando vai nesses diagramas, assim, ok. Quando ele começa a fazer aquele monte aí já não entendi nada. Aí o que eu fiz? Eu vi que tinha do Crema, aquele análise centrada na pessoa, mais além. Aí do Crema, ok, entendeu? Mas eu queria saber, assim, do Bernie, como é que ele trabalha com esses diagramas? Assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Você sabe que existem cartografias de consciência, né? Tudo bem? E cada um, de uma certa forma, vai se centrar numa cartografia de consciência. A do Eric Berne, ela é voltada na análise transacional para 3 grandes módulos, para 3 grandes matrizes específicas: a criança, o adulto e o pai. E aí, eu posso ler isso aqui como id ego superego? Não. Eu posso entender esse como id ego superego? Tá.
Tá. Pode, mas espera aí, ó, não é na mesma função que o Freud determinava, tudo bem? Pode no sentido de crescimento de consciência, de consciência se tornando mais empoderada em si mesmo, tudo bem? Porque a criança, ela vem com os instintos muito aguçados. É o instinto, é a necessidade de id, segundo a função do Freud, tudo bem? E para o Berne, é a criança que está em pleno exercício. Dependendo da maneira como ela for educada e criada, tá? É assim, ela vai ter essa criança amputada e pode ser amputada em algumas características e habilidades específicas e não em todas. Ou pode ter ela totalmente amputada, que ela é totalmente dependente do adulto, do professor, do pai. Então, ela não consegue se desenvolver como um ser maduro na sua totalidade. Tudo bem? Ou ela pode ser também uma criança da época, como é que se fala? Laissez-faire, laissez-passer, lá do deixa acontecer, aí tudo pode, deixa... Né? E que, de uma certa forma, também não coloca limites. Aí o que acontece é sempre o instinto. Então, eu tenho que ser sempre o reizinho que tem que ser sempre atendido em todas as necessidades. E na hora que eu vou desenvolvendo a minha consciência, eu não consigo me relacionar. Nem intrapsiquicamente falando, eu comigo mesmo, e nem nas relações de contato que eu faço com o mundo. Porque o mundo tem que me atender, ele está aqui para isso. Então, está girando ao redor do meu próprio umbigo. E aí a gente faz uma outra relação importante que é assim. Para eu poder chegar, pela teoria do Berne, tá? Que é assim, para eu chegar na conclusão de vivenciar a totalidade da minha criança interior, porque é uma matriz psíquica, tudo bem? Eu preciso fazer o papel de pai. Só vai atingir essa maturidade psíquica aquele que faz o papel do pai. E o pai aqui, gente, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser aquele que educa, não precisa ser biologicamente falando. Aquele que coloca no lugar de atender aos cuidados e à necessidade de alguém que esteja passando por um processo de desenvolvimento de evolução. Um professor de educação física, um professor de escola maternal, assim, uma diretora de escola, pedagógica, não administrativa. E nisso entra aquelas vozes introjetadas, é isso? Isso. Eles também estão exercendo a função de pai. E aí mistura aquele pai professor, quando entra o professor que ele fala, tudo bem? Porque educa o outro, mas educa a si mesmo também. Até aqui, ok? E a gente já sabe de antemão que, dependendo da maneira das matrizes perinatais básicas, voltando lá para o Groff na psicologia transpessoal, a gente vai desenvolver criança saudável ou não, adulto saudável ou não, pai saudável ou não. Tudo bem? E aí a gente se relaciona no mundo com as nossas dificuldades e com as nossas verdadeiras habilidades. Era só um jeito de construir a matriz da consciência em evolução, na época dele. Tudo bem? Como teve do Freud, como teve do Jung, como teve do Carl Rogers, como tem do Groff, como teve do Pierre Weil, e assim sucessivamente. Tá. E aí a gente passeia por esse pai adulto e criança, é isso? Quando a gente se relaciona com as pessoas. O tempo inteiro. E a pessoa também. Então, por isso que fica esses diagramas. Por isso que tem esse diagrama. Tá, legal. Isso. E outra, lembra que a matriz básica que atua como é que se fala, gente? Na essência de cada um, o arquétipo é o da criança, tá? Quando a criança está amputada ou deformada, a gente não tem condição. Criança interna, não tem nada a ver com. Eu posso até ter sofrido como criança, né? Mas a criança interna está deformada, eu não consigo atuar bem no mundo. As coisas não fluem. Tá bom. Legal. Tudo bem? Tá. Que mais? Deixa eu ver. Tem que ficar procurando aqui. Eu também não lembro. Ô, Vitor. Fala. Fala. Eu vi uma palavra aqui eu vi uma palavra aqui no texto. Eu gostaria que você me explicasse, por favor, ou para o grupo também, o que é alteridade? Me dá o significado de alteridade. Me dá onde ela está incluída. Agora o que é? Peraí. Ixi, agora você pegou, porque eu coloquei
Eu peguei a palavra... Você só pegou a palavra e não lembra da onde. Eu pus um monte de interrogação, falei, isso eu vou perguntar para o Vitor. Tá. A alteridade significa que eu estou tão centrado no meu próprio eixo, no meu equilíbrio, na fluidez do meu ser, que eu permito eu ser eu mesmo, sem inferir no direito do outro ser ele mesmo. Ah, tá. Então eu estou vivendo a alteridade. E só é capaz de fazer isso aquele que tem autoridade no que faz. Uhum. Tá. Quanto mais distante eu estiver da minha essência, menos em autoridade eu me encontro neste momento. Mais desincrônico do meu ser. Quanto mais próximo da essência, mais alteridade eu tenho, é isso? Isso. Quanto mais self individual estiver se manifestando, mais o seu fão, o self universal, flui através do self individual. E, portanto, em alteridade eu me encontro aqui agora. Porque eu não bloqueio e não limito o direito que não me pertence, mas que é do outro, tudo bem? De ser o outro do jeito que ele quer ser. Uhum. Quanto mais controlador eu sou, menos alteridade eu estou vivenciando. Porque eu estou no ego. Ah, entendi. Tudo bem? Tá. Que mais? Ó, tem uma... a Lourdes perguntou daquele esquema do PAC, né? Que é o parental, adulto e criança. Sei. Aí tem um outro esquema aqui, que até a gente conversou um pouquinho, mas assim, transação complementar e transação cruzada. Aí ele coloca, né, o estímulo, quantas horas são? São 11 horas. Aí ele coloca assim, estímulo, quantas horas são? Não sou seu empregado. Eu queria entender um pouquinho isso daqui. Quem respondeu não sou seu empregado é porque tem problemas com a sua criança interior. Como ela, de uma certa forma, foi maltratada e rejeitada, eu crio um adulto maltratado e mal trabalhado. Portanto, eu me coloco na condição de que eu imagino, e eu acho, e eu creio que toda vez que eu estou sendo questionado por alguma questão específica tão simples, tão boba, boba nesse sentido, olha o grau de importância. Eu acho que eu estou empregado porque eu tenho que responder para o outro que horas são. Então, significa que eu estou muito mal relacionado com os aspectos da minha criança interior. Gente, qual é o problema em responder para a pessoa que horas são? Se eu acho que eu fazendo isso eu estou empregado do outro, é porque no fundo, eu tive a minha criança interior massacrada. E eu mesmo massacro o tempo inteiro a minha criança interior. Portanto, é uma relação de análise cruzada. Ela, simples e objetiva, complementar, perguntou que horas são. São 7 horas, é simples assim. Não significa nada. E eu não me sinto empregado do outro porque eu estou respondendo isso que o outro está perguntando. Empregado no sentido escravo, dependente. Como eu quero sair da relação dependente, criança mal trabalhada, que eu mesmo me coloquei, eu digo, não sou seu empregado, portanto eu não vou responder essa pergunta para você. É como se a pessoa... Desculpa, Vitor. É como se a pessoa estivesse sempre na defesa, na defensiva. Está sempre na defensiva, porque ela mesma está muito mal relacionada com ela. Uhum. Faz sentido? Faz sentido? Faz sim. Que mais? Que mais? Então, e nesse terceiro diagrama aqui, então, assim, a criança diz, eu te amo, a mãe também te amo, afaste-se de mim. Essa transação ulterior, o que significa isso? É assim, eu te amo desde que você não tenha contato comigo. Eu te amo, mas se mantenha a distância, por favor. Eu gosto de você, tá, Lourdes? Mas você não vem aqui não, tá? Uhum. E por que acontece isso? Porque
Tudo volta para a criança, gente, a criança mal trabalhada. Então, esta mãe, provavelmente também deve ter escutado isso da mãe ou da pessoa que fez esse papel. Ah, eu te amo, mas não tinha contato. Então, era um amor verbal, mas não demonstrado. E talvez essa mãe agora, que hoje está na posição de mãe, ela até ame de verdade. Ela até possa, mas ela precisa dizer, mas se afasta de mim porque eu aprendi na minha escala de que eu não posso fazer contato com você. Mas eu tenho uma necessidade. Por isso que ela está ulterior, porque ela vem dos parentais anteriores. Ah, tá. Legal. É como se eu reproduzisse aquilo que eu aprendi. Isso, por isso que a gente brinca com uma coisa que é assim: não podemos dar crença para tudo aquilo que nós escutamos. Nem tudo que é dito é verdade absoluta. Aliás, pela palavra, eu posso falar o que eu quiser aqui. Gente, eu acabei de chegar da Índia, sabe? O voo estava ótimo, porque só vim eu de primeira classe, Emirates, para poder vir fazer esse chat aqui com vocês agora. E aí eu publico as fotos ali e eu estive na Índia. Não, gente, eu estive na Índia em 96, em 97, não foi agora. Então, pensar uma coisa que assim, a palavra, se a gente não tomar muito cuidado, a gente pode dizer o que nós quisermos. Agora, quando o outro está na alteridade dele, integrado no seu aspecto de essência, ele percebe quando a gente está dizendo uma coisa que é verdadeira e quando não é uma coisa verdadeira. Que ele está tão centrado no eixo que ele fala, ai, coitadinho, o Vitor está tão bobinho hoje, ele tomou um chazinho, mas deixa ele falar porque ele precisa extravasar isso. Tá. Pelo que eu entendi, assim, Vitor, veja se eu entendi direito. Quando a gente está no centro de nós mesmos, quando a gente está em contato com a nossa essência, na verdade, assim, não é uma coisa fácil, né? De vez em quando a gente se afasta. Não, é trabalhosa. Quando a gente, eu acho que é um exercício constante que a gente tem que fazer, né? Isso. Mas quando a gente está mais centrado, quando a gente está mais inteiro, vamos dizer assim, essas abordagens fake não chegam na gente. Ao contrário, quando você está longe da sua essência, quando você está fora do seu eixo, vamos dizer assim, você não está centrado, essas coisas acabam te atingindo e às vezes até te desestruturando. Seria isso? Você sabe por que isso acontece, Rita? Por que isso acontece? Eu queria a explicação técnica do porquê que isso acontece. Quem sabe me dá? Tem alguma coisa a ver com o ego? Tem a ver com o ego, tá? Mas e aí? Eu vou falar, se for besteira, tudo bem, tá? Não importa, a gente está aqui para aprender. Tá. Eu penso assim, a essência, pelo que eu entendo, é o seu eu. Isso é o que eu entendo, né? Quando você está perto, quando você está sendo controlado pela sua essência, onde você é você mesmo, onde você atua como uma pessoa integral no sentido da palavra. Sei. Eu acho que quando o ego, ele não sei se a palavra intermedia, existe essa palavra? Pode ser. Quando o ego ele é muito concreto, quando ele intermedia muito da sua vida, eu acho que é aí que acontece esse tipo de coisa que eu falei. É uma verdade, mas é assim, a gente gasta mais energia para ficar no ego do que na essência. A gente faz mais força para ser ego do que estar na essência. Então, está mais ou menos certo o que eu falei. Não, está completamente certo o que você falou, mas eu só quero brincar com uma coisa que é assim para a gente refletir sobre. Dá muito mais trabalho estar no ego do que na essência. O desgaste energético, psíquico, emocional, né, de construção da personagem é muito pior do que simplesmente apenas ser o que se é. O que é mais difícil, Vitor? É uma pergunta que eu faço para o grupo, tá? E para uma coisa para eu pensar também.
O que é mais difícil, você montar um personagem ou manter esse personagem? Aonde que a gente desgasta mais energia? Quando eu falo personagem, eu estou falando da persona, né? Isso. As duas coisas dão trabalho. Só que conforme a gente vai crescendo em consciência, evoluindo, aquela personagem que a gente criou, ela já não faz mais tanto sentido. Então, eu manter aquela personagem, quando a consciência evoluiu e cresceu, eu gasto muito mais energia, porque não comporta mais aquela roupa eu cresci, eu não sou mais criança, como é que eu quero usar um tamanho 4 quando eu uso 48? Eu queria, assim, Vitor, para a coisa ficar um pouco mais clara, como é que se dá isso na prática? Como que eu posso dizer? Como é que eu percebo isso em mim? Entendeu o que eu quero dizer? Dá um exemplo de uma coisa que você sabe que você está fazendo o papel de persona. Peraí. Nossa, fica difícil, né? Eu não acho. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Posso te ajudar? Posso te ajudar? Vai. Você, por exemplo, agora não está visível para o grupo. Você está numa persona. Tá. O que será que você está querendo esconder? Você pode virar e falar assim: meu Deus, é o meu celular ou é o meu computador que está com a câmera quebrada. Pode ser uma verdade, ninguém está dizendo que não. Mas você está numa persona. Porque todo mundo está dando a cara para bater aqui. Você não. Então você está na persona. Qual é a vantagem de manter essa persona? Tá. Faz sentido? Faz. Entender o que também a questão assim, entender o que está por trás dessa persona, por que eu não assumo o que verdadeiramente é meu. É isso? Isso. E o nosso trabalho o tempo inteiro, inclusive respeitando esta abordagem que a gente está estudando hoje, da psicologia transpessoal, que podia ser qualquer outra coisa, né? Estados de consciência, assim, ela fala a respeito dessa possibilidade. A gente lê, investiga, estuda, debate, parará, etc. e tal. Na hora de colocar isso na prática, todo mundo sai correndo. Aí eu viro e falo assim: peraí, porque eu vou lá atender, então eu quero atender os meus pacientes. Peraí que eu vou gravar lá o podcast, lá o áudio que eu quero que os outros escutem, mas eu não vou escutar aquilo que eu falei e perceber o que aquilo quer dizer para mim. Eu preparei a aula, eu preparei a exposição, fui falar para o público, adoro. E quanto maior o público, melhor ainda. Mas eu não parei para poder pensar que o microfone, né, eu falando, por mais não retorno que eu não tivesse ali no meu ouvido, mas o meu ouvido está do lado da minha boca. Eu estudei aquilo que eu estou falando. Então, o que será que, de uma certa forma, aquilo está querendo falar para mim? Aí eu saio de lá, pronto, uhul, fiz o meu trabalho. Ou os meus colegas de P3E, por exemplo, assim, fui lá e eu mandei aquele espírito para o lugar que ele tinha que ir. Eu dou risada quando a pessoa fala isso. Dou risada, Maria Silvia, desculpa, sabe por quê? Porque assim, né? Não, é verdade, gente. Você sabe, né? Só pelo olhar eu só não dou risada na cara da pessoa porque fica muito mal. Mas eu olho e falo assim: se ela soubesse que o espírito que ela está dizendo, que ela encaminhou para aquele lugar, está colado nela, acho que nunca mais ela voltava para o P3E para trabalhar. Porque isso, gente, de uma certa forma, é eu utilizar da ferramenta do meu autoconhecimento em detrimento de uma causa que eu já sou. Gente, aliás, eu mandei Jesus descer para a Terra. Porque é esse o lugar que a gente está se colocando, né? Estou falando alguma bobagem ou não? Se eu tivesse... Não. Então, assim, né?
Muitos de nós, muitas vezes, a gente age assim na vida. Eu atendi meu paciente, eu lidei com ele, com a dificuldade dele. Ele foi embora, eu falo, graças a Deus, é problema dele, né? Não tem nada a ver com isso. Não no sentido de debochar da dor dele, mas né, não é nesse sentido que eu estou falando. É assim, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, o problema é seu. Ele chegou com esse problema na sua cara, porque você tem que trabalhar isso com você. Eu conheço história de algumas pessoas que saíram do grupo porque eu cutucava o tempo inteiro nessa questão com as pessoas. Do nosso grupo aqui eu estou falando, tá? Uhum. Teve gente que não aguentou e vazou porque assim se colocava tanto na posição psicanalítica que achava que o outro era único e exclusivamente o outro. Não, bem, é você mesmo. Aliás, se não aprendeu nada no budismo, não existe o outro. Não existe. Mas, Vitor, posso falar uma coisa? Deve. Hoje, eu costumo brincar com a Lourdes quando a gente conversa sobre isso. Tudo bem, cada um no seu estado de consciência. Mas se eu estou nesse grupo faz trocentos anos, se eu não aprendi ainda que não existe, que o outro existe, que eu existo e que a gente se cura no encontro, então eu caio fora do grupo. Não. Deixa eu explicar uma coisa que é importante. Você pode cair fora do grupo a hora que você quiser, tá, Rita? Mas assim, né? Pensar. Não, né? Porque a vontade tem que ser respeitada, mas eu estou brincando com uma coisa que é assim. Nós todos, mesmo a gente questionando tudo isso, a gente já vive essa alteridade que você mesma questionou pra gente. Inclusive o Vitor. Não, gente, não vivo. Eu acabei de compartilhar com vocês uma briga que eu tive na minha casa essa semana. Como é que uma pessoa que mexe com psicologia transpessoal, com estado de consciência, pega uma faca e tenta enfiar na irmã? Me conta. Como? Mas, Vitor, a gente também não tem que incluir isso e dizer, ok. Eu acho que eu também. Eu acho que a eu gente também. Eu acho que a gente tem que aceitar o estado de consciência que a gente se encontra. Então, né? O que deu para fazer agora foi isso. Então, mas muitas vezes a gente se coloca num lugar e num patamar que não nos pertence. E aí o grupo não anda. Se eu não chego para o meu paciente que me relata uma questão de ter brigado na casa dele esta semana e eu compartilho com ele aquilo que eu vivenciei, eu estou sendo hipócrita. Uhum. Como é que é, Vitor? Desculpa. Quando eu não compartilho com o meu cliente que chegou na minha relação terapêutica esta semana, pós a minha briga, e contou que lá na casa dele ele também brigou, e que eles quebraram o pau, eu falo, ai, nossa, então, mas você não devia ter agido assim, você devia ter sido amoroso, treinado a paciência, papapá. Rita, que energeticamente ele vai ler em mim? Hipócrita! E que hipocrisia! Então ele também não vai modificar absolutamente nada. Como eu quero, porque eu não sei se eu vou voltar outra vida como psicólogo, porque eu já estou aqui da psicologia, tudo bem? Então, e eu quero que vocês evoluam rápido, eu estou fazendo o meu papel. Aquilo que eu não consegui colocar na minha prática, eu venho aqui e faço confessionário. Gente, quase peguei a faca e dei na minha irmã. Eu acho isso ótimo, porque assim me alivia, né? Que falar. O que você fez essa semana? Não, essa semana eu não fiz nada, mas. Engasguei agora. Né? Que eu falo, graças a Deus. Isso não sou só eu. Porque a gente se coloca no lugar de muita hipocrisia. Então, quando eu brinquei hoje no começo da tarde e falei que fazer aquelas aulas de educador espírita lá na casa, olhar aquelas professoras com cara de bunda, como se elas tivessem almoçado com Jesus no dia de ontem, e elas estão na alteridade para poder vir falar. Você errou essa colocação. Ao invés de dizer eu, diga nós. Desse jeito que vocês estão me vendo na câmera aí agora. Eu tinha vontade de pegar a faca e atravessar o computador e espetar na cara dela. Como se ela fosse a autoridade suprema para poder dizer eu tenho autoridade para te corrigir aqui agora. Uhum.
É hipocrisia pura. E aí, se eu pudesse adentrar as páginas sociais dessas professoras, eu ia descobrir coisas tenebrosas. Porque quando eu passei a fazer parte do grupo de expositores, por exemplo, da Seara Bendita, e eu tenho na minha rede social dirigentes, diretores, parará, e eu vejo as coisas que eles postam, eu falo, não, gente, realmente aquela postagem que eu coloquei lá, que é assim, são dois frades franciscanos conversando, e um fala para o outro assim, gente, realmente existe a possibilidade da reencarnação, porque para poder provar que a burrice impera, só a reencarnação mesmo. Mas é que as pessoas se colocam no lugar que quando eu passo por você lá na Seara, eu nem te cumprimento, tá? Porque eu estou num patamar, não encosta em mim, porque o problema não é Covid, é porque você vai encostar na minha bata e você vai tirar a energia que eu acabei de doar para Jesus. E aí você vê aquela postagem da pessoa na rede social, você fala, gente, o que essa pessoa está fazendo? Ela vende uma imagem que não é real, e aí eu acho que, de uma certa forma, eu estou dando condições para o outro atingir a essência dele, porque eu subo no púlpito, pego uma Bíblia Sagrada na mão e falo como sendo Jesus. Você acha que o assistente, por mais perturbado que ele esteja, ele não tem um grau de poder perceber inconscientemente falando que aquela pessoa, nossa, isso não condiz com a verdade. E aí ele acha que o problema é o espiritismo. Não, gente, o problema não é o espiritismo. O problema é que quem está tentando traduzir aquelas falas é um baita de um hipócrita. E aí não me convence pela verdade. Eu já falei que se eu tiver que arder na fogueira do inferno ao final dessa existência, eu já estou com o passaporte carimbado e não tenho medo disso. Tá, e aí, gente? Mas é só um exemplo. É por isso que eu não durei na USP, tá? É por isso, porque eu deflagrava exatamente essas coisas. Ai, que bom. Ô, Vitor, eu queria saber sobre análise de script, né? Como é que a gente sabe, né? Enfim, primeiro, começa na primeira infância, né? Que ele fala aqui. E depois, como é que a gente sabe qual é a análise de script que a gente traz, entendeu? Como é que a gente, e efetivamente, como é que a gente abre essa caixa preta? Abrir a caixa preta necessita de prontidão. Vamos brincar com uma coisa que é assim, Lourdes, ninguém vai mexer com absolutamente nada daquilo que está dormente e que não precisa vir à luz da consciência. Eu não vou lá fazer regressão, porque eu quero saber se eu matei o Papa, se eu fui Joana d'Arc. Não vai fazer regressão para isso, porque você vai encontrar uma caixa de Pandora mais perigosa do que de verdade é. A gente não dá conta da essência aqui agora. Para que vai buscar uma biografia pré-natal, perinatal, para poder lidar com aquilo que está acontecendo agora? Se eu trouxer elementos que, de uma certa forma, fazem sentido para o aqui e agora, ok, a minha prontidão diz que eu já estou em contato com essas coisas, com esse conteúdo. Então, eu posso ajudar a acessar. Até aqui, ok? Tudo bem? Tudo que eu estou vivenciando nessa existência aqui agora é reflexo daquilo que já estava pior na vida passada. Eu estou falando dos problemas, porque as coisas boas também estão melhores agora do que estavam na vida pregressa. Tudo bem? Então, o que é dificuldade minha aqui agora, não pensa que eu era paciente na vida passada e essa eu perdi a paciência. Não. Se a impaciência me perturba, ela hoje me perturba ao ponto de eu poder ter condições de lidar com isso nesse momento. Mas eu já era impaciente lá no passado. Então, eu não tenho que voltar na infância para lidar com isso. Trabalha com isso aqui agora. Tá. Mas assim, eu queria entender, é isso que ele fala, né, da análise de script. Como é que a gente... assim, como é que a gente entra nesse enredo que não é nosso, entendeu? Que é um enredo familiar, porque ela fala, né?